Olá, pessoal. O pessoal tem pedido para a gente fazer alguns vídeos, principalmente com notícias do dia a dia a respeito da tributação. E eu, né, trabalho com isso aí há mais de 25 anos. Inclusive, eu estou muito feliz, né, com o meu novo cargo aqui na Secretaria da Fazenda aqui do Estado de São Paulo. Hoje eu faço parte da equipe de consultoria tributária. Então, somos alguns colegas aqui que trabalham justamente com a elaboração das legislações do Estado de São Paulo inteiro. Várias informações assim que a gente tem que estudar diariamente. E eu estou muito feliz porque é um cargo que tem a ver com aquilo que eu tenho trabalhado durante toda a minha vida aí, fiscal e também acadêmica, né, com as leis. Então é muito legal poder fazer parte desse contexto. E eu achei interessante essa notícia, eu quero compartilhar ela com você. Olha só, a justiça concede o pedido de Zagallo e o seu filho caçula ficará com a maior parte da herança. Quando você lê isso, nossa, que irregularidade, olha só que absurdo, o direito dos herdeiros está sendo ferido. De repente você tem vários posicionamentos, mas você que quer estudar para ser um auditor fiscal, você que vai ser um auditor ou um usuário do direito, né, um advogado, até mesmo às vezes um contador, que aparece esse caso lá na tua mesa, antes de você ficar irritado, é melhor você, a princípio, correr lá, né, para o Código Civil Brasileiro e também para a gente poder ter um entendimento a respeito dessa situação aqui, porque é uma situação bem interessante que para nós, né, para nós que estamos aqui no dia a dia, é muito comum dentro da Secretaria da Fazenda de qualquer estado brasileiro. Olha só a notícia, para você poder entender. Ó. Essa notícia é do dia 23/2/2024, tá? Então é uma notícia recente ao tempo que a gente está gravando esse vídeo, 2 dias depois. Justiça concede o pedido de Zagallo e caçula ficará com a maior parte da herança. O Zagallo já faleceu, né? Deixou um testamento, provavelmente. E aí aconteceu o seguinte, ó, Mário César, que deve ser esse rapaz aqui, né? Ficará com 62,5% dos bens do tetracampeão e seus irmãos com 12,5% cada. Parece um absurdo, né? Quer dizer, como é que vai, a princípio, dividir de forma não equânime a herança com cada quinhão dos seus herdeiros? Após uma longa briga na justiça, então isso aqui é um caso judicial. Mário César de Castro Zagallo, filho caçula do ex-jogador Mário Jorge Lobo Zagallo, que morreu no dia 5 de janeiro deste ano, foi nomeado oficialmente como inventariante dos bens do seu pai. De acordo com o site Notícias da TV do UOL, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro destinou a maior parte dos bens. Veja, o tribunal destinou a maior parte dos bens para Mário César no documento despachado no último dia 1º. Aí vem a explicação do que aconteceu. Na verdade, o tribunal só foi exercer o que prevê o Código Civil. Em seu testamento, Zagallo havia nomeado o caçulo para ficar com a maior parte dos seus bens. E se diz no testamento, olha só que interessante, né? Profundamente triste e magoado com os outros 3 herdeiros. Ele, né, o testador, né, no caso Zagallo, optou por destinar os 50% na totalidade para Mário César. Que 50% são esses? A notícia não deixa claro, né? Mas a gente entende que os 50% do testamento, que é o máximo que você pode testar quando há herdeiros necessários, é 50% na totalidade para Mário César, mas ele poderia ter deixado o Zagallo para qualquer pessoa, né? A gente tem que entender que o testamento é de acordo com a vontade do testador. Então, o ato de vontade do testador é deixar para quem ele quiser. Ele poderia ter deixado para o mordomo, ele poderia ter deixado para um amigo, para uma amiga, poderia ter deixado para qualquer pessoa. Ele deixou para o filho mais novo, não tem problema algum. Isso é o ato do testador. Né? Ele optou, então, por destinar os 50% do testamento na modalidade para Mário César, enquanto a segunda metade dos bens, ou seja, a legítima, né? Nós entendemos que aqui nós temos a legítima dos herdeiros necessários do testamento, enquanto a segunda metade dos bens foi partilhada entre os 4 filhos, totalizando 12,5% da herança para cada um. Assim, o caçula ficará com 62,5% dos bens do tetracampeão e seus irmãos com 12,5% cada. Você entendeu aqui, né? Notícia muito legal, muito, muito interessante e é uma notícia prática para nós. A gente, às vezes, a gente fala assim, né, a respeito desse tipo de questão em prova de concurso, mas é o que cai na mesa do fiscal. Muitas vezes o fiscal se depara com situações como a herança do Zagallo. E aí ele tem que fazer o cálculo do tributo, mas ele tem que entender se está sendo ferido ali algum direito de algum dos herdeiros necessários. Herdeiros necessários aqui, no caso, são os 4 filhos, inclusive o caçula. Os 4 filhos são herdeiros necessários. Então, os 4 dividem a legítima. Então, 50% dividido por 4 dá 12,5% para cada um. E um só foi escolhido pelo testador para ser, né,
aquele que recebe o legado do testador. Então, o legatário aqui ficou sendo o caçula. Ele recebeu, então, a parte relacionada ao testamento integralmente. Isso é um direito do testador, testar para quem ele quiser, não é verdade? Então, se eu tivesse que resumir, até a princípio cobrar de você as contas a respeito dessa situação, vamos pensar juntos aqui, ó, como é que ficaria essa circunstância, né? Vamos pensar juntos aqui a respeito dessa situação para a gente poder entender como é que ficaria aqui a situação, ó. Eu deixaria assim, ó, vou botar até aqui na telinha aqui para você, ó. Então, ó, temos então a herança do Zagallo. 4 filhos. Um recebe 62,5%, é a notícia, e outros recebem 12,5%, e a notícia parece que trata isso aqui como uma injustiça, né? Mas calma lá, ele está exercendo o seu direito. O testamento tem direito a testar, você tem direito, né? O testador tem direito. Se você tem bens patrimoniais, quando você for falecer, você pode ter deixado em vida um testamento, e um testamenteiro para cuidar daquilo. Então, o testamento ele vai pegar metade do patrimônio disponível do decujus, né? Então, metade do patrimônio, o Zagallo estava viúvo, então metade do patrimônio dele era tudo que ele tinha, a princípio, 50%. O testador pode escolher para qualquer pessoa, inclusive ele escolheu um dos filhos. Então, ele pode entregar aquele 50% do patrimônio dele para qualquer pessoa. Poderia ser outra pessoa que não fosse nenhum dos filhos, inclusive. Agora, a legítima é a outra metade do patrimônio disponível. A legítima não tem jeito. Os herdeiros necessários, conforme o Código Civil Brasileiro, é que vão receber. Então, são 4 filhos, 50% dividido por 4, 12,5 para cada filho. Por isso que o caçula recebeu, né, 62,5, porque ele recebeu a sua parte da legítima e mais o direito testamentário. E os outros receberam a sua parte da legítima, ficaram fora do testamento. Não há injustiça nisso, porque é um cumprimento de lei. A idade é uma situação ali entre o testador e seus filhos, então ele é que define o que ele quer fazer com o recurso. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam? Muito legal essa notícia, muito legal falar com vocês a respeito disso. Esse é um tópico importante para quem quer ser auditor fiscal, principalmente em matéria do ICMS. Então, vale a pena você conhecer e a gente vai estudando cada vez mais rumo, né, às questões práticas do dia a dia aí da fiscalização e de você ser cada vez mais próximo aí ao seu sonho de ser fiscal. Tá bom? Fiquem com Deus. Professor Tudão, herança do Zagallo, e até a próxima.